E nesta tarde, aproveitando que vocês agora, depois que a gente come, a gente costuma ficar com um pouco de sono. A gente vai fazer umas atividades aqui, para deixar um pouquinho. Mas a gente vai falar de passe, mas não é o passe de ônibus, que antigamente era de papel, para quem não sabia, hoje é um cartão magnético que você passa ali na catraca. Também não é passe fora daqui, não é passe a roupa, mas é o que a gente convenciona chamar de passe espírita. Mas vamos lá. Todo mundo já deve conhecer, não sei, nem todas as pessoas que vêm aos seminários são necessariamente espíritas ou têm esse conhecimento. E por conta disso, a gente procura trazer o conhecimento. Desculpa? Eu só quero dar um aviso, tem um veículo Volkswagen QJC 3D66, mas tem um botãozinho que fica de motivo. Carro preto. Branco. Carro branco. Branco. Um Volkswagen, acho que é um Polo, sedã. Não é daqui? QJD 3366, a placa. Tem gente lá pra dentro. Tem mais alguém lá? Fora do portão. Eu cuidei para deixar tudo no portão. A rua tem seus... Vai ser calçada em breve, vamos ver, vai melhorar um pouquinho. Eu não usei. Não sei se é Mas vamos retomar aqui então, dentro do possível. A gente fala de passe, e justamente considerando que talvez nem todos sejam espíritas, o próprio Jesus já nos ensinou na imposição das mãos, e como a Josiane muito bem salientou, impor as mãos só pelas mãos não serve para nada. Até como a gente antigamente já viu a gente fazendo passe, você está fazendo o quê? Você está uma coreografia? É uma dança? Não, não é nada disso. O que Jesus fazia quando impunha as mãos? Ele simplesmente direcionava o seu amor, as suas energias àquele que a recebia. Mas as mãos, pelas extremidades, pela imposição das mãos, essa atitude tem um sentido, obviamente. Tem uma significação científica, é algo necessário para a gente entender. A gente vai fazer esse passe, vai falar do passe na casa espírita, eu vou tomar um passe. Mas será que eu simplesmente vou lá tomar o passe sem eu ter que fazer alguma coisa? Eu chego ali, sento e recebo o passe? O que foi falado para a gente sobre a prece? Eu posso pedir o que eu bem entender? Eu posso pedir, mas será que eu vou receber? Eu tenho necessidade, eu tenho merecimento, é devido que eu vivencie aquela situação? Então são várias coisas que a gente pensa que às vezes tem o conhecimento, às vezes pensa que está fazendo da forma certa, e hoje a pretensão nossa é trazer aqui algumas reflexões. Longe da gente trazer uma padronização, na nossa casa nós fizemos uma padronização, mas para lhes dar uma ideia, o curso de passe aqui foram 8 encontros de 1h15 cada um. Mas isso é um curso completo, envolvendo uma série de aspectos mais profundos, etc. E hoje, são apenas 4 horas que a gente tem para falar sobre isso aqui. Tá tranquilo para vocês? Não vamos tão longe. Mas para a gente tratar bem dessa questão, e o grande propósito é que cada um saia daqui refletindo, tá, eu recebo o passe, eu sei como funciona, talvez agora eu saiba um pouquinho melhor como funciona isso e de que forma isso pode me ajudar. Isso não tem nada a ver com a doutrina espírita. A gente fala o passe espírita porque se convencionou por ser uma prática dos espíritas. Mas o passe, uma mãe, uma vovó, independente, se é católica, evangélica, protestante, se ela está lá impondo as mãos, mentalizando a doação de energia, está aplicando o passe. Eu gosto muito de dizer, Deus não tem nada a ver com as religiões, porque nós somos apenas um planetinha insignificante. As religiões todas deveriam ter tudo a ver com Deus. Então, para a gente lembrar, não sejamos egoístas na nossa fé, na nossa busca. E a gente vai falar do passe espírita, essa transmissão fluídica, e eu começo já com uma pergunta, uma curiosidade para vocês. O que será que nós, seres humanos, já sabemos sobre Deus, a criação e o universo? Eu vou destinar quase metade do tempo dessa abordagem aqui com vocês para a gente trazer umas reflexões. Tem uma sessão de cineminha, Josiane, para dar, para combinar. Já comeu, só faltou pipoca. Mas eu trouxe uns vídeos bem legais, assim, curtos, que vão nos ajudar, já que o nosso tempo é de 45, 50 minutos, a ter uma compreensão melhor. E com essa compreensão, essa reflexão, a gente entender, a Josiane falou de um tal de fluido cósmico universal, estão lembrados? Fluido vital, como é que é essa coisa de energia muito confuso? Então vamos ver se a gente tira um pouco dessa confusão, vamos para um lado prático, para ficar mais fácil da gente entender. Minha querida, você sentou no lugar certo, agora você é a jovem operadora de efeitos luminosos, pode apagar esses dois interruptores? É o contrário mesmo, só para conseguir isso.
conhecimento do princípio das coisas. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Penetrará ao homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim. Se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Vamos lá? Tem mais umas vezezinhas ali. A gente então percebe nessa reflexão que a gente ainda não sabe tudo. A gente sabe alguma coisa e costumamos relembrar sempre que a nossa ciência ela é tão perfeita quanto nós, não é verdade? Porque coisas que hoje nós afirmamos como absolutamente verdadeiras, 30, 40 anos atrás, não eram. E assim será com as leis humanas, assim será com a ciência. Mesmo assim, nós devemos respeitá-la, devemos segui-la. Mas para a nossa sustentação física, para nós vivermos, o que vai trazer a vida orgânica para a gente? Quando a gente morre, o espírito se desconectou e o que aconteceu com esse corpo? Ele para de funcionar. Será que é só uma máquina? Então, a ciência espírita nos traz as informações de que necessitamos. Vai falar para a gente sobre o fluido vital. Falamos aqui, a Josiane já mencionou sobre o fluido cósmico universal, daqui a pouco a gente entra em mais detalhes, inclusive, para ficar mais claro esse conceito, que essa matéria-prima, nos dizem os espíritos superiores, que tem em todo o universo. E essa matéria-prima, como a Josiane já apontou, é dela que se faz tudo, todas as moléculas de todos os elementos da tabela periódica, tudo que há no universo vem derivando, tudo que é matéria, à exceção de nós espíritos, quando desencarnados. O espírito não advém do fluido cósmico universal por não ser matéria, como nós a entendemos. E esse fluido vital, ele é essencial para a sustentação da vida, atuando como um agente que se une à matéria e a torna viva. Ou seja, como a gente já aprendeu em outros seminários, em outras obras da doutrina espírita, a conexão do espírito ao corpo que vai reencarnar se dá no exato momento da fecundação, justamente para que aquele espírito, através do seu corpo espiritual, vá se conectando molécula a molécula, aquele novo corpinho em formação. E isso só é possível porque naquele momento da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, ali se adapta, se concede a permissão para que eles exerçam o benefício do fluido vital. Existe um princípio vital, que é uma outra conceituação, que é a potencialidade dele atuar. E quando ele entra em ação, é o fluido vital. Esse elemento constituinte do universo, ele é responsável pela vitalidade e pela interação entre o espírito e a matéria. Um exemplo prático da gente lembrar disso aqui é quando a gente vê uma criança de 3, 4, 5 anos. A gente costuma dizer que ligou o dedinho na tomada, né? 330 volts, porque haja energia. A criança, ela está gerando uma grande quantidade de fluido vital, absorvendo, a gente vai ver sobre isso, mas ao mesmo tempo ela também está consumindo e retendo. O que acontece quando a gente vai ficando mais idoso? A nossa capacidade de repor esse fluido vital, ela diminui. Então a gente vai ficando um pouco mais devagar, um pouco mais cansado. Às vezes um jovem sai de madrugada, volta 5 da manhã, no dia levanta, vai jogar bola e está tudo bem. Mas a gente que já passou dos 30, dos 30 e poucos, assim, descontando o tempo que mamou, a gente tem mais dificuldade de lidar com essas coisas. Aí vai doer, como eu costumo dizer, a gente entra nas fases lúdicas. A gente vira crocante e fofo depois de uma certa idade. Então começa a estalar tudo, estala o joelho, estala as costas e tal, e você começa a ficar fofo, porque você dilata com facilidade, mas para reduzir, Deus o livre. Nesse contexto, essa energia que nos permite ter vida orgânica, permite que o espírito conectado ao corpo exerça a vida orgânica, essa energia ela é essencial e esse é o fluido vital. E o que isso tem a ver com o passe? Tudo, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas é importante considerar, então,
que esse fluido é o que permite que a gente tenha as energias. Você pode até dizer assim, a não ser que eu esteja enfermo, poxa, eu estou meio cansado, realmente meu nível de fluido vital está um pouco baixo, vamos assim dizer. Quando a gente morre, quando a gente desencarna, sai do corpo, aí são duas situações distintas. Quando é uma morte abrupta, a gente imagina sempre aquela imagem de uma caixa d'água que arrebentou o fundo, vazou água, um acidente. O fluido vital foi todo embora, morreu. E existe aquele furinho, aquele vazamentozinho que é o nosso dia a dia. A gente vai repondo esse fluido, que é a nossa energia para ter vida na matéria, por isso os desencarnados, os espíritos, não têm fluido vital, mas a gente vai repondo devagar, pouco a pouco, de diversas formas, pelo alimento, pela natureza, recebendo da própria natureza, mas também através da doação fluídica, do passe. Então o passista, o médium passista, o voluntário da casa espírita, todo o trabalho é sempre voluntário, obviamente, quando ele vai aplicar o passe, ele está doando do seu fluido vital. Daí a gente vê que, não é para ninguém ficar orgulhoso disso, mas o passe é um gesto de amor, em que você está dando da sua própria energia para quem necessita mais naquele momento, porque a gente recebe sempre de volta. Como a gente quando vai doar sangue, a gente doa do nosso sangue para uma pessoa que está necessitada. Então, somente isso. Vamos entender um pouquinho mais. A deficiência ou desequilíbrio do fluido vital pode originar enfermidades físicas e espirituais. Físicas e espirituais, porque quando nós estamos encarnados, o que acontece com a gente? Fala, não, eu sou um espírito elevado em cima. Quando você está morrendo de dor na perna, nas costas, você não tem mais a sua lucidez plena, o seu discernimento. Isso muda o seu humor, isso afeta você. Por isso que quando nós estamos na carne, não é só o esquecimento das vidas anteriores que nos beneficia, mas as injunções do corpo físico, das condições de saúde ou de enfermidade. A renovação e a harmonização desse fluido são fundamentais para a recuperação e a manutenção da saúde integral do indivíduo. Mas para ficar mais claro, a gente gosta de usar uma figurinha. Uma árvore tem fluido vital quando está viva, mas se eu cortar o tronco e ficar só uma madeira seca, ela não tem vitalidade. Mas quando ela está plantada lá no pezinho dela, recebendo energia, ou seja, viva, organicamente falando, ela tem o fluido vital. Os seres vivos têm, portanto, a capacidade de produzir, de metabolizar esse fluido vital continuamente a partir desse fluido cósmico universal. O José falou umas 25 vezes aqui, eu vou repetir mais. Como também capacidade de absorvê-lo diretamente a partir dos próprios alimentos. Pela morte, o princípio vital se extingue. Quando a gente morre, não vai haver mais naquele corpo físico, ele vai ficar um corpo inerte como essa madeira. E a transfusão fluídica, que a gente colocou no título da exposição? Outra possibilidade de absorção do fluido vital é através dessa transfusão fluídica. O fluido vital se transmite de indivíduo a indivíduo. Aquele que tem bastante pode dar a quem tem pouco. Ah, mas eu tenho que fazer isso na casa espírita? Claro que não. Eu posso estar em casa, onde eu estiver, no evangelho no lar. É diferente de uma atividade mediúnica ostensiva. Passe, a transmissão fluídica é uma doação de amor. É lógico que assim como quando a gente vai preparar um alimento na casa da gente, a gente lava as mãos. Quando eu vou aplicar o passe, eu devo estar em condições adequadas para aquilo. Como a Jocely falou da vibração, porque tudo deriva do pensamento. Assim como se o médium estiver lá, com a imposição das mãos, e não mentalizar que está liberando fluido, não vai sair fluido. Vou usar um exemplo chulo, eu já usei outras expressões aqui, mas fica fácil de todo mundo entender. Quando você vai fazer xixi, se você sentar ou ficar de pé e não der o comando, não vai sair, a não ser que você tenha incontinência urinária. Não vai sair, você tem que dar um comando mental, sai. Aí sai. E o fluido, eu tenho que ter o comando mental. A prece não tem eficácia, a Josiane já deixou muito claro, a Josiane já disse, se eu não tiver a intenção, o pensamento. E com o pensamento ela vai ao seu destino. E a doação fluídica da mesma forma. Já falei teu nome umas 6 vezes, né? Vai dormir mal essa noite corretamente. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. E eu sempre digo, graças a Deus. Vocês imaginem, a gente já vai chegando numa certa idade, esse final de semana que vem eu faço 60 anos. Aqui, o mais antigo da casa é o Joel, que quando o Cabral chegou aqui, apontou no Brasil, o Joel já era menino, pequenininho lá, estava no Bahia. Já estava com 80. Já estava com uma certa idade.
Mas a realidade, vocês imaginem o seguinte, se vocês pegarem um automóvel muito antigo, colocarem um motor super potente e colocar na rodovia, o que vai acontecer com esse automóvel? Ele vai esfarelar, as peças vão cair, os parafusos não vão aguentar e tal. Então é muito bom que a gente diminua a vitalidade, a intensidade. Principalmente porque com a idade a gente começa a usar muito mais a sabedoria, as lições aprendidas. E a gente não tem mais a necessidade de ter tanta energia. Não é que seja uma preparação para a morte, mas é uma lição, é Deus nos dizendo, olha, isso não é tão, essa coisa aqui não é tão importante, ela vai ficar velha mesmo. Porque você vai se despojar dela e numa próxima encarnação você vai usar uma outra. Então a morte, que é um fenômeno natural, não é para ser uma coisa horrorosa. Todos vamos desencarnar. Agora a nossa existência como espíritos, aí sim, nós somos eternos como espíritos. Alguns têm fluido vital em abundância e outros em quantidade suficiente. Por isso que a gente vê pessoas mesmo com certa idade mais ativas e outras menos ativas, não necessariamente manifestando uma enfermidade. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para manter a vida se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Então a gente precisa comer direito, não adianta querer fazer regime para tudo, porque você precisa se alimentar. Estava conversando até agora com a Regina ali, que ela está enfrentando situações de saúde, e a médica querida dela falou, não, você vai viver muito bem tomando chá e comendo bolacha de água e sal. Ela falou, só que não dá para fazer isso. Tem que ter uma nutrição complementar, porque o corpo pede, o corpo precisa. Bom, e esse esgotamento? A causa da morte em nós, e também seres orgânicos, é o esgotamento dos órgãos. Com a morte, a matéria orgânica se decompõe e toma uma nova forma. O fluido vital volta à sua fonte de origem. Os seres do mundo espiritual, já falamos, não possuem fluido vital. É que necessitam do nosso concurso como indispensável para muitas das tarefas assistenciais a que se propõem. Quando a gente está na atividade mediúnica na casa espírita, por exemplo, é comum que a gente tenha a oportunidade de receber espíritos em grande sofrimento. Muitas vezes não sabem que morreram, que já saíram do corpo, em desespero, sofrendo as circunstâncias, psiquicamente sofrendo as circunstâncias do motivo da sua morte, do falecimento do corpo. E eles precisam, embora estejam desencarnados, dada a sua condição de recém-desencarnados, pouco conhecimento da vida espiritual, eles ainda se beneficiam da nossa presença de encarnados. Então os benfeitores espirituais utilizam o nosso fluido vital também para ajudá-los a se sentirem melhores, a se recuperarem. Quando na verdade eles não teriam fisicamente tal necessidade, mas psiquicamente eles assim o veem. Allan Kardec, em A Gênese, vai nos trazer que os fluidos espirituais que constituem um estado desse fluido cósmico universal são a atmosfera dos seres espirituais. Então nós falamos de fluido vital e agora estamos falando dos fluidos espirituais. São a mesma coisa? Não. E a gente vai ver por quê quando chegar na hora do passe. São a atmosfera desses seres, o elemento de onde tiram os materiais sobre o que operam. A qualificação desses fluidos não é rigorosamente exata. Lembra também, a minha antecessora, para não falar o nome dela de novo, ela comentou que eles podem ser utilizados para o bem ou para o não bem. Não é verdade? Pois que, em definitivo, trata-se sempre de matéria mais ou menos quintessenciada. A atmosfera espiritual do nosso planeta, imagina como é que está nesse momento de transição planetária, com tanta evolução, a atmosfera espiritual do nosso planeta, né? É composta pelos fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros. É a nossa condição ainda. Pode-se dizer que são a matéria do mundo espiritual, a razão pela qual são chamados fluidos espirituais. Para não ficar confusão. Se eles são fluidos espirituais, eles são matéria? Sim. Tudo, Deus criou o princípio material e o princípio espiritual. Tudo que não é do princípio espiritual é matéria. Pensamento é energia, é matéria. A oração, tudo é matéria, tudo isso é matéria. E agora vou pedir para a minha Joel, jovem operadora de efeitos luminosos, mais uma vez, a caridade. Espírito e matéria. A matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por Ele em dado momento. Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo.
por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso, um momento que seja. Defina-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas estas definições? Do vosso ponto de vista, elas o são. Porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. É o espírito sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar? São distintos um do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. É necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se. É fora de dúvida pelo pensamento. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria, constitui o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e susceptível pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, primitivo ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é susceptível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Pois que o espírito é, em si, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre
de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem, para exprimir o que não vos fere os sentidos. Então, para a gente refletir um pouquinho, são informações que a gente está trazendo até nessa forma de vídeos, porque fica mais fácil o entendimento, a reflexão. Mas a gente viu então que, falando aqui de fluidos animalizados, fluidos magnéticos, fluidos elétricos, quando nós vamos na atividade do passe, o médium doa do seu fluido vital, mas pela força do seu pensamento, pela sua intenção de doar em amor, ele cede, e aí a combinação, o fluido cósmico universal é manipulado igualmente, e nós doamos os fluidos elétricos em benefício daquele que está sendo atendido, não apenas o fluido vital. É uma combinação de fluidos, daqui a pouco fica mais fácil a gente entender bem, de uma forma mais clara. Os fluidos espirituais são produzidos a partir de uma transformação, então, como a gente viu no vídeo, que sofre esse fluido cósmico universal por ação do magnetismo associado aos pensamentos e sentimentos dos espíritos, que estejam eles encarnados ou desencarnados. Isso é muito importante. Pensamento, o pensamento não é só a predisposição, não, eu vou aplicar o passe, eu tenho que evitar eu tenho que ter um dia bom, tranquilo, não é só isso. Nós vamos ver daqui a pouquinho, aquele que vai aplicar o passe tem que se preparar para isso, e o que vai receber também. Mas por quê? Será que não é só chegar lá, sentar e está tudo bem? Não. Assim como, se a gente pegar uma criança no interior, numa cidade no interior, dia de chuva, descalço, jogando bola, dificilmente ela pega uma gripe. Mas se um de nós for fazer a mesma coisa por 20 minutos, vai ficar de cama no dia seguinte. São condições diferentes. E a gente precisa ter uma predisposição para receber aquilo ali e ter o benefício que a gente busca. É a partir desse conhecimento que entra a atividade do passe espírita. O passe, tal como é aplicado na casa espírita, ele não se restringe, então, à simples transmissão de energias magnéticas advindas do fluido vital do encarnado. Implica na transfusão de energias mistas, magnético, ou seja, elétrica, magnética, como a gente queira chamar, espirituais, oriundas respectivamente do trabalhador encarnado e do desencarnado, que colabora nesse tipo de atividade física. E a gente vai explicar, são 3 tipos básicos, uma classificação didática. Lembrando que esses conceitos que a gente assistiu no vídeo aqui, que a gente já comentou, que são escritos já na codificação espírita no século XIX, 1800 e tarantantana, assim, em diversas obras. É muito importante porque hoje a ciência já está comprovando vários desses conceitos que estavam trazidos e a espiritualidade superior nos trazendo essas informações. 3 tipos básicos de passe. O passe magnético, fluido vital do magnetizador passista, com a sua indução elétrica de verdade. Nós temos o fluido animalizado, fluido magnético ou elétrico, são denominações distintas, mas a intensidade, a intenção do nosso pensamento atua se somando ao nosso fluido vital. Existe o passe espiritual, pelos fluidos espirituais daqueles espíritos, os mentores, diretamente ligados ao paciente. O passista serve de canal aos fluidos espirituais. É importante, daqui a pouco tem umas imagenzinhas, mas para a gente entender como é que o médium funciona nessa história. O médium doa dos seus próprios fluidos. Quando no curso de passe a gente tem uma manequim, ela fica lá dentro, ela tem o centro de força em cima, ela se chama alma, né? Bem adequado o nome dela, ela fica sentadinha aqui, a alma, e aí fica fácil da gente entender. Mas no caso, para a gente mentalizar, quando tem um espírito, um mentor, atuando sobre o médium passista e sobre a paciente ou o paciente, os benefícios dos fluidos espirituais também passam pelo médium, pelo perispírito do médium e atuam no paciente. E aí há uma potencialização da energia que nós estamos doando. E o passe misto, que é o mais comum, magnético e espiritual. O magnetizador passista, fluido vital e dos espíritos espirituais. Mas de que forma esse passe pode atuar sobre a matéria? A gente está falando passe, como é que isso vai chegar lá no corpo do outro? Por onde é que entra? Qual é o benefício? Como é que funciona? Como é que ele pode trazer a atuação, por exemplo, na cura de enfermidades? Mais uma vez, por favor, bem rapidinho. Já está craque você, já tá? Especialista. Propriedades da matéria. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Da matéria como a entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido
vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos. São transformações da matéria primitiva. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. De acordo com o que dizeis, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Sem dúvida. E que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim. E é isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? É acertada essa opinião. Falta somente acrescentar. E conforme a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco, que pode tornar-se transparente e vice-versa. As moléculas têm forma determinada? Certamente. As moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Essa forma é constante ou variável? Constante a das moléculas elementares primitivas, variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Porque o que chamais molécula, longe ainda está da molécula elementar. Claro que a gente não dá para entrar em tantos detalhes, mas a ideia justamente dos vídeos é para a gente dar uma ilustrada melhor naquilo que vai ser tratado. E a gente vai ver então agora, no próximo slide, como é que funciona, por onde entram esses fluidos e como é que eles atuam sobre nós. A gente vai lembrar, né, que nós temos muito que conhecer no campo científico da nossa jornada evolutiva no aspecto espiritual, porque todas essas funções automáticas do corpo são consequência dos recursos que nós recebemos do nosso próprio perispírito. Esse corpo espiritual é o nosso verdadeiro corpo. Existia antes da nossa encarnação e está aqui. E o Espírito Hilário vai trazer para a gente, através de André Luiz, entre a Terra e o céu, nova entre a Terra e o céu, a classificação dos 7 principais centros de força. Isso já culturas hindus, orientais já trabalham como centro de força, chakra, etc, etc. O importante é que os principais são 7 principais centros vitais ou centros de força. Opa. Um pouquinho, senão ele vai ficar voltando aqui. Os 7 principais centros de força, e sobre eles atuam os fluidos que entram. É daí que vai acontecer a interação entre nós espíritos e o nosso corpo. Mais importante, 7 principais, há outros menores e não tão essenciais. Da atuação do passista sobre esses centros de força, dar-se-á a absorção desses fluidos através do nosso perispírito e o benefício que se espera. Para a gente entender um pouco melhor esses mesmos centros de força, a gente vai encontrar aqui o sistema endócrino, glândulas masculino e feminino. Não por acaso esses centros de força ficam exatamente justapostos, conjugados sobre esses sistemas, sobre as glândulas principais do nosso corpo. Ou seja, essa parte no corpo espiritual do centro de força que superativada, superexcitada, em equilíbrio de boas energias, atua sobre o nosso sistema endócrino. As glândulas, ele fala, fulano tem diabetes, é o pâncreas, fulano, a glândula mamária, a glândula sudorípara. Nós temos as glândulas que produzem os hormônios que circulam por toda a corrente sanguínea. E essa circulação harmônica das glândulas, estando elas também igualmente harmônicas, vai nos trazer condição de saúde e de bem-estar, ou ao contrário. Então, quando nós estamos na atividade do passe, o passista, como ele não vai ter acesso a todos os centros de força diretamente, na maioria dos casos, o paciente vai estar sentado, mas pode ser deitado, não é o caso da nossa casa.
Nós não temos esse recurso sentado e sim, principalmente sobre o centro de força, quem lembra aqui de cima, o primeiro, número 1, que eu não vou dar nem a cola, chama coro. Puxa vida, o pessoal está ligado mesmo, aqui não tem nem cola aqui. Porque está sobre a cabeça aqui e ele vai irradiar. Cada um deles tem função específica, a gente estuda, mas não é o caso aqui nessa abordagem tão rápida. Para cada um das nossas demandas, das nossas necessidades, uma atuação específica é mais eficaz. Não tendo nós ciência das circunstâncias do paciente, fazemos a atuação direta, sabendo que os benfeitores espirituais identificam em cada paciente a sua necessidade real e ali vão estar atuando, trazendo o benefício necessário. Mas é preciso, como foi salientado antes, que eu tenha não só a predisposição, a gente vai falar daqui a pouquinho ainda, mas principalmente eu entenda um pouquinho do que está se passando ali. Senão eu vou chegar sentado e falar, meu Deus, tem uma maluca aqui em cima com a mão parada em cima da minha cabeça, está fazendo o quê? Por isso que é importante a gente ter um mínimo de informação, de conhecimento, porque a coisa tem que fazer sentido, até para que eu tenha condições de absorver. E aí vem um desafio. Aqui, na nossa casa, quem vem aqui, quem recebe o passe aqui, já verificou, nós temos algumas atividades complementares, elas estão descritas, inclusive, num livro que é editado até pela presidência, vice-presidência da Federação Espírita Brasileira, o Passe Espírita, bem original o nome, né? O Passe Espírita falando sobre o Passe Espírita, e ele vai detalhando alguns aspectos. Dentre eles, a gente toma alguns cuidados, por exemplo, com relação a isso aqui. Quando a gente vai preparar em casa uma comida, a gente lava as mãos se a mão estivesse mexendo na horta daquele jeito, ou a gente mexe a mão daquele jeito e bota a mão na comida para preparar? Quem aqui lava a mão antes de fazer uma alimentação? Que coisa linda. Eu sei que economizar é importante, mas quem é que consegue usar várias vezes, duas você não pode preparar, várias vezes o mesmo coador de café? Dá para usar? Não. Por quê? Porque além de não ter mais a eficiência, não vai ter mais a condição de higiene, já ficou velho, não é verdade? Então o que vai acontecer se eu, Paulo, resolver aplicar um passe em alguém aí e eu não estiver bem? Porque eu não tenho asas. Eu sou um ser humano imperfeito, sujeito a oscilações de pensamento, de vibração. Se eu não estou bem e eu chego ali para aplicar o passe, eu vou. Ah, mas a minha intenção é boa. Só boa intenção basta? Não. Então fica uma reflexão. O que eu posso fazer para amenizar? Eu sabia que eu estou escalado para o passe hoje, mas na correria eu tive um desentendimento. Um cara chegou minha mãe, eu falei Deus te abençoe, e aquela coisa toda. Mas ainda assim, eu sou suscetível a ter vibrações menos boas. Então, o que a gente aprende? Aí o Divaldo Franco tem alguns vídeos, mas esse livro, até o Godinho, que está na presidência da Federação Espírita Brasileira, ele é o que endossa lá, os revisores dessa obra, tem disponível em meio digital, está nas referências aqui, para a gente trabalhar o autopasse. E aí nós vamos fazer uma distinção. O autopasse é uma coisa que eu posso fazer para mim, na minha casa, mas aqui, nós trabalhadores no passe, nós fazemos o autopasse. Antes das pessoas entrarem na câmara de passe, o grupo se reúne e nós fazemos o autopasse, que não é uma coisa do outro mundo complicada, mas ao iniciar e cumprir a aplicação do passe, é importante o passista proceder à limpeza do seu próprio envoltório fluídico, por meio do autopasse. Então nós fazemos uma oração inicial e depois pedimos, mentalizamos, e eu preciso, lembra da coisa do xixi? Eu preciso mentalizar que, sabendo que eu tenho energias negativas, eu vou removê-las. Então nós, num ambiente de vibração, mentalizando, vamos sentir, e a gente se arrepia bastante, ver como tem o que tirar, né? Mas é bem, aí se removendo e dissipando para baixo, antes de nós prepararmos para aplicar o passe a alguém. E esse é o motivo desse procedimento, não é uma ritualística, não é um cerimonial, é uma coisa, lembrando ali do nosso amiguinho pó de café ou das mãozinhas. O objetivo é retirar componentes fluídicos inadequados que se tenham agregado ao organismo do passista, em virtude das suas atividades anteriores. O passista deve então mentalizar aqui a força do pensamento, o deslocamento dos fluidos inconvenientes partindo da região superior do corpo, imaginando-se que os fluidos prejudiciais vão se deslocando progressivamente para baixo, à proporção que vão sendo empurrados mentalmente até saírem pelas extremidades inferiores do corpo. Então, literalmente, a gente vai mentalizar a remoção com as próprias mãos, eles estão localizados no corpo espiritual, e a gente vai e lá embaixo a gente dissipa pela extremidade dos pés e das mãos. É importante, quem não é passista, saber disso, para entender que é feito isso com cuidado, para que nossos fluidos menores atinjam aos pacientes.
Para concluir, o passista deve estabelecer uma ligação mental com as regiões vibratórias superiores e imaginar de novo. José não briga comigo, mas é porque senão não tem efeito, é pensamento. Eu tenho que imaginar de fato, eu tenho que pensar naquilo. Se eu estiver pensando lá na roupa que a José deixou, não vai chover, José, fica tranquila. A roupa que ela deixou no varal não vai dar certo. Que está sendo banhado por uma luminosidade suave que vai envolvendo lentamente da cabeça, tronco, e aquilo vai descendo e vai me beneficiando. Mas imaginar não é no sentido eu sou muito criativo. Não, eu tenho que conceber que aquilo está acontecendo, porque está acontecendo. Quando eu penso, eu entro em sintonia com o benfeitor que está ali e aquilo de fato me beneficia. Mas como é que funciona esse mecanismo todo no final das contas então? Vamos lá. O benfeitor espiritual transmite pelo seu perispírito os próprios fluidos espirituais ao aplicador de passe, que é o magnetizador. Essa expressão magnetizador antigamente era mais comum, porque ele está o passe magnetizado, elétrico. Mas a gente aqui já não usa tanto. Mas lembrar, de perispírito a perispírito, o espírito desencarnado tem o corpo espiritual, ele tem o seu perispírito. Então o perispírito dele doa ao nosso perispírito essas energias. E também vai ser a mesma doação acontecer com relação ao paciente. O aplicador de passe recebe pelo seu perispírito os fluidos espirituais do orientador desencarnado que são associados aos seus próprios fluidos, criando um terceiro tipo, o magnético espiritual ou misto. E na prática, o espírito desencarnado também atua diretamente sobre o paciente. Então, é muito bonito para quem tem a mediunidade de evidência, para quem tem a oportunidade de sentir e compreender a beleza de um simples gesto que dura 3 minutinhos ali dentro. Uma simples situação que vai durar um tempinho. O aplicador de passe transfunde por meio do seu perispírito esse fluido ao perispírito do enfermo, cujos centros de força canalizam para o corpo físico através dos plexos nervosos. Porque lá, quando eu mostrei aquela imagem das glândulas do sistema endócrino, o nosso corpo é bem interessante. Bem onde tem as glândulas principais, também tem os plexos. O que é um plexo? São entroncamentos de nervos. Eu não sou médico, mas a gente vai estudando um pouquinho e vai aprendendo. São onde tem grandes... O nosso corpo é cheio de terminais nervosos. Esses plexos são regiões como se fosse um entroncamento de rodovia. Para sair aqui do Vila Nova de manhã cedo, no final do dia, sabe como é que é? Aquele entroncamento, grande concentração, que também afeta o corpo físico diretamente. Mas para ficar mais fácil esse monte de coisa com setinha, vamos ver se a gente entende assim. Etapas do passe. Quando alguém entra na câmara de passe, como é que a gente vai trabalhar então? Fase da dispersão. Nós vamos lembrar que o passista trabalhou o outro passe, mas a pessoa que chegou lá para receber o passe, ela está 100% sempre? Quem é que aqui está 100%, seres de luz, por favor, levanta o braço. Quem é que está 100% sempre com a vibração boa, tudo de boa? Não? Então, às vezes a gente não está, vamos 98, às vezes a gente não está 100%. Se eu chego aqui, carregado ou carregada, sento ali, o que vai acontecer se eu pegar, alguém aqui, que hoje em dia é tudo micro-ondas, né, mas alguém aqui costuma ferver leite numa panelinha no fogo? Depois que você serve o leite, a panelinha fica como? Grudada, não fica grudada de leite de tudo? Então, volta, quem mandou você passar? Então, o que vai acontecer? Se eu não lavar aquela panela e colocar o outro leite depois do tempo, ele pode azedar? Se eu guardar aquela panela embaixo do armário, então vai ficar um espetáculo. Então, o que acontece? Eu também preciso limpar a panela. Então, o que a gente faz? A gente faz a fase da dispersão. A primeira etapa que a gente faz é a remoção, retirada e recolhimento de fluidos prejudiciais. Limpeza do campo fluídico do paciente, procurando retirar. Tem muitas casas que não fazem, vão fazer diretamente, mas a gente faz por conta disso. Eu vou remover os fluidos, quase que o alto passe do outro. A gente primeiro tira os fluidos ruins da pessoa, aí ela vai ficar legal, com aquela panela limpinha. Aí depois entra a fase da doação, aí começa o passe de fato. Fornecimento de fluidos, aplicação de fluidos benfazejos. Faz sentido? Então, não é uma cerimônia, não é um ritual, mas tem que ter uma lógica. Eu primeiro faço a higiene minha, depois a higiene do paciente, para depois passar o passe. E o que a gente comentou também, que a minha predecessora, que eu não vou dizer o nome, falou, o estado receptivo de quem recebe, porque isso vale para a prece e isso naturalmente vale para o passe. Se eu não entender um pouquinho do que está acontecendo ali dentro, eu vou sentar, meu Deus, o que eu estou fazendo? É natural, a primeira vez que você vai numa casa espírita,
Mas ninguém ficou com medo quando Jesus estava fazendo passe, né? Mas nós não estamos aqui na condição de Jesus, então não vai. Mas vamos lá. Na doação, os fluidos benéficos são colocados à disposição do paciente. E a absorção desses fluidos pode acontecer ou não, assim como a prece tem o benefício. A absorção dos fluidos depende de vários fatores, dentre eles o estado receptivo do paciente. Eu quero ser ajudada, eu quero ser ajudado, eu preciso, meu Deus me ajuda. O médium não é Deus, o médium é só um médium, é meio, é a tomada para ligar o ventilador na parede. Então eu peço a Deus, a Jesus, o amigo, o benfeitor espiritual que me ajude. Eu preciso da ajuda e eu sei que a ajuda vai vir, mas eu também tenho que mudar minhas atitudes. Porque eu também já sei, a doutrina espírita nos ensina isso, que todo sofrimento é devido. Por quê? Porque eu fiz escolhas equivocadas nessa ou em vidas anteriores. Então se eu sei que o sofrimento é devido e eu quero melhorar, eu preciso mudar a minha maneira de ver quem eu sou, o que eu tenho feito, como eu tenho sido. Então a gente sempre aí na orientação, a pessoa que está orientando, a importância da gente pensar, será que eu estou guardando mágoa dos outros, que eu estou sendo desonesto, que eu estou sendo... Não adianta vir tomar o passe se eu saio daqui e eu estou xingando, né? Não adianta, eu tenho que me modificar. Se o paciente está em condições adequadas de receptividade, absorverá facilmente os fluidos que o passista colocou à disposição. Do contrário, ela pode não acontecer ou ser reduzida. Se você chega cheio de ódio aqui, não vai adiantar nada. Não vai. Ah, mas Deus não vai me ajudar? Não, Deus vai te ajudar. Mas você botou um guarda-chuva, não, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? O mesmo espaço ao mesmo tempo, então não dá. Se você quer ficar com ódio, você não vai deixar o amor entrar. A imposição das mãos. Há vários tipos de passe, a gente não vai falar disso hoje, já estou terminando. Mas a imposição das mãos é o mais comum, é o mecanismo mais comum que a gente utiliza. É um passe com vistas à doação de fluidos. Pode ser usado sobre qualquer região do corpo do paciente, embora se apresente mais eficiente quando aplicado sobre os centros vitais. Os centros... Opa! Apareceu um enchido. Obrigado, Osório. Está se metendo ali. Sobre os centros vitais, já que estes são as regiões por excelência de absorção e distribuição de fluidos no organismo. Então aqueles centros de força que a gente mostrou, aqueles 7 principais, são as principais portas de entrada de benefícios, de fluidos, de amor, de bem para nós e de coisas ruins também, dependendo das nossas escolhas. E uma outra prática que a gente tem bastante na casa espírita, quem pode me ajudar, que também envolve doação fluídica? Isso mesmo. Água. Fluidificação da água. Quando realizada por um passista, ele deve sempre ser escolhido entre os que se apresentem mais equilibrados para fazer. Então, tem casas espíritas, um exemplo, se eu não me engano é o Paz do Senhor, tem uma mesa lá no fundo, e durante o trabalho, o Paz do Senhor tem um grupo de trabalho, a casa é bem grande, tem trabalhadores abertos, então há uma equipe que tem essa finalidade também, junto com a espiritualidade certamente, mas já de dar uma atenção. Aqui a gente não tem mais um médium específico, mas na saída, numa atividade, no dia de atividade, aquela água está aí, que não é uma aguinha, não é uma aguinha benta, não é uma aguinha, é uma água que a gente sabe que os benfeitores nos orientam a deixar para que fluidos sejam administrados naquela água, mudando algumas das propriedades químicas e trazendo benefício para a gente. Essa fluidificação pode ser coletiva, em que o passista faz a imposição das mãos para atingir a todos os recipientes, rogando a ajuda do alto para que todos sejam beneficiados. Ou, como nós fazemos aqui, sem ter um médium passista específico. Como nós já combinamos, vamos dizer assim, com a espiritualidade, é verdade, para que tragam um benefício para nós. Quando a pessoa vem à casa espírita, se ela traz uma garrafinha, põe o nome dela, aí lógico, fica muito mais efetivo, porque o benfeitor espiritual, sabendo do problema daquela pessoa, vai colocar fluidos, vai mudar a composição química daquela água em benefício específico. Mas não faz mal, isso é uma outra palestra, não faz mal se eu tomar da água fluidificada do outro, não vai fazer mal, nunca vai fazer mal. Mas vai ser muito mais eficaz se eu estiver direcionado para a minha necessidade real. Então era isso, dentro do tempo que a gente tinha, trazer para vocês aqui, essa imagem cortada de propósito ali, o Passe Espírita é a capa do livro, né, que o Jorge Godinho assina lá, com tantos outros autores, mas a autoria, até de fato, é de Luiz Carlos de Melo Gurgel, e é um livro bem bacana da Federação Espírita Brasileira, mostrando todas essas etapas. Tem em versão digital, eu botei a foto, um pedacinho da capa aqui, para quem tiver curiosidade depois procurar, e ele explica ali o autopasse, como é que funciona, tal, todo esse procedimento. Mas o importante não é saber se eu fiz isso, eu fiz aquilo. O que é o mais importante de tudo? É o amor.
A atitude de amor de quem doa, de quem recebe. Eu posso receber um passe na igreja, eu posso ir no templo, na sinagoga. O que importa não é a religião, o que importa é como nós buscamos ao Criador. Então, se você é feliz com a religião A, B ou C, e assim seja, porque o papel das religiões deveria ser nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores. Jesus não veio aqui e disse, sejam espíritas, sejam católicos, sejam evangélicos, sejam... Não, ele só disse, amai-vos. E para fazer isso, Rubem, precisa ter uma específica? Não precisa. E deixamos aqui com vocês, então, agradecendo a sua paciência, pelo número de vezes que eu citei o nome da minha predecessora, a bibliografia que foi utilizada para o estudo aqui. Muito obrigado e Deus nos abençoe.